Olá abençoada com todas as bênçãos, neste dia privilegiado para nós estarmos juntos mais uma vez, compartilhando mais um vídeo para o canal Crescendo em Graça Brasil. E eu peço a sua atenção, peço a sua mente aberta. Abra sua mente e pense. Pense comigo a partir de agora. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se imediatamente no canal, ok? E acesse os vídeos que estão aí anteriores a este, evidentemente. O que eu trouxe para você hoje é algo muito importante, muito importante. E tem por título O que João viu e o que Paulo ouviu. Exatamente isso que você ouviu. O que João viu? João havia sido desterrado ou exilado, né? Ele fugiu para Patmos, uma ilha lá na Ásia Menor, fugindo de Nero, fugindo da perseguição que Nero impôs aos cristãos naquele tempo, por conta do incêndio que ele meteu em Roma e botou a culpa em todos os cristãos. E Nero era um imperador impiedoso. E João foi lá para a ilha de Patmos. Antes disso acontecer, Paulo teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Você se lembra que ele estava indo no caminho de Damasco e ele caiu no chão e uma luz tomou a sua mente ali, os olhos, ele ficou cego por um tempo, enfim, a história você já conhece. Se você não conhece, não é o objeto do nosso estudo de hoje, mas o que importa é a diferença entre Paulo ouvir o que Cristo tinha para lhe falar e João ver o que o anjo tinha para lhe mostrar. Existem detalhes muito importantes entre ver e ouvir. Porque a fé, será que ela é pelo ver? Ou será que a fé é pelo ouvir? Vamos compartilhar isso a partir de agora. E nós apresentamos aqui alguns pontinhos importantes. E o primeiro deles é: João recebeu uma visita, a visita de um anjo, para ver. Paulo foi arrebatado por Deus ao paraíso para ouvir e crer. É bem interessante essa diferença, os detalhes desse estudo estão aí. Vamos começar com o que João viu. Em Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2, veja o que está escrito. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Viu. Então, onde você estiver aí, mentalize isso ou diga: João viu. Mas em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos 2 e 3, o apóstolo Paulo conta a sua experiência no paraíso. Veja só, Paulo não esteve pessoalmente no paraíso em carne, claro que não, mas a sua mente foi arrebatada até lá. Veja o que diz o texto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E conheço o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem expressar. Ao homem natural, né? Ao homem animal. Não é dado a esse homem natural expressar o que Paulo ouviu lá no paraíso. Ao homem natural não, mas ao homem espiritual sim foi dado expressar. Então veja aqui duas coisas importantes naquilo que João viu e naquilo que Paulo ouviu. Por quê? Porque João recebeu a visita de um anjo e Paulo esteve diretamente com o Cristo ressuscitado. Há uma diferença só aí. Aquilo que Paulo tinha que receber foi dado diretamente por Deus a ele. Aquilo que o anjo tinha que falar para João, Deus não foi pessoalmente falar com João, não. Ele mandou um anjo. Só que lá em Gálatas, Paulo fala claramente, nós não vamos apresentar esse texto, mas você pode buscar na sua Bíblia, que Paulo diz que
se vier, ainda que venha um anjo do céu, ou seja, enviado por Deus, porque tudo é enviado por Deus, claro que sim, ninguém faz nada por sua própria conta, nesse nível aqui. Ainda que vier um anjo do céu para trazer um evangelho diferente, uma informação diferente da que Paulo tinha recebido nesse mesmo terceiro céu, Paulo diz que seja anátema, seja maldito. E agora, como ficamos? João recebeu a visita de um anjo e Paulo teve a sua mente aberta para ouvir o que o próprio Cristo ressuscitado tinha para lhe dizer. Vamos em frente? Vamos em frente? Está preparado? Abra sua mente. O pontinho 2 diz assim: João foi enganado pelo anjo. Olha, é sério que eu estou falando aqui, não sou eu que estou falando não. Hein? João foi enganado pelo anjo e viu o que foi consumado no passado, como sendo no futuro. Vou repetir. O que João viu? Ele viu coisas impressionantes que faziam parte do passado, que Paulo disse que já tinham sido consumadas, mas que o anjo estava anunciando como sendo coisas que iriam acontecer no futuro. Por isso é que João foi enganado. E não temos medo nenhum de falar isso. Veja o que diz em Apocalipse 12, 9 e 10. E foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Essa aqui foi a visão de João. Foi isso que João viu e ouviu do anjo que foi falar com ele. Agora, isso que João viu aconteceu lá no Éden, no começo da história da humanidade. Isso não vai acontecer no futuro. João viu como algo que iria acontecer no futuro. Mas, na verdade, como João era um homem da lei de Moisés, ele não compreendeu o que ele estava vendo, porque ele não ouviu a Paulo. Ele não deu ouvidos ao que Paulo disse. E Paulo disse que o diabo foi aniquilado. O diabo foi destruído na cruz de Cristo. Então, o que ocorreu no Éden? Que o diabo foi lançado do céu, ele era um querubim protetor, e Deus o lançou no Éden, para ser formado em Adão ali a maldade, o início do pecado, da entrada do pecado no mundo. Mas João viu como futuro. Veja que interessante. Apocalipse também, 19, 7. Outra coisa que João viu como sendo futuro, mas que já tinha acontecido no passado. Regozijemo-nos e alegremo-nos, 19, 7. E demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro. E sua esposa está preparada. Olha que tremendo. João viu que a igreja ia se casar com Cristo no futuro. No futuro, ele viu as bodas do Cordeiro. Só que isso aqui aconteceu na ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, houve o casamento dele com a igreja. Não é futuro, é passado. Aconteceu e Paulo fala a respeito disso. Na ressurreição de Cristo, nós passamos a apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é? A sua esposa, a igreja, já foi casada com Cristo quando ele ressuscitou. Vamos agora a outro texto, Apocalipse 20, 1 a 3. Você sabe que Apocalipse foi escrito por João. Não precisamos repetir isso aqui, evidentemente. Apocalipse 20, dos versos 1 a 3. Veja só o que está aqui. E vi um anjo que descia do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e pôs seu selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que fossem cumpridos 1000 anos. E depois disto, deve ser desamarrado por um pouco de tempo. Na visão de João, o diabo não foi aniquilado. Ele foi preso por 1000 anos, aqui nesse ponto. Foi preso por 1000 anos, amarrado, né? Está amarrado, né? É o que diz o sistema religioso. Está amarrado por 1000 anos. E depois de estar amarrado por 1000 anos, ele foi solto, né? Por um pouco de tempo. Onde é que está isso na história da humanidade? Nunca aconteceu de o diabo ser amarrado temporariamente por 1000 anos e depois ser solto.
Paulo não fala sobre isso. E o seu apóstolo abençoado é Paulo. Seu apóstolo não é João. As pessoas me fazem perguntas de vez em quando, mas por que João fala isso em tal lugar, lá na carta dele? Por que lá no Apocalipse está escrito isso? Não dá para ter João como referência. A nossa referência, o nosso apóstolo, é Paulo abençoado. É Paulo. Isso nunca aconteceu, essa história de diabo amarrado por 1000 anos. Vamos a Apocalipse, na sequência aí, capítulo 20 ainda, de 10 a 12. Depois que ele é amarrado por 1000 anos, então ele é solto, segundo a visão de João, hein? Visão de João. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Meu Deus! E vi um grande trono branco e o que estava assentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e nenhum lugar se encontrou para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. Aqui tem duas coisas bizarras. Vamos repetir de novo. O diabo, que tinha sido lançado, ou que tinha sido amarrado por 1000 anos, foi solto, né? Você lê o contexto anterior aí, que está solto o diabo. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Isso significa o quê? Inferno eterno. Não existe isso. O inferno que João viu nunca existiu e nunca existirá. Esta palavra não está nas cartas do apóstolo Paulo. Inferno não existe. Desta maneira aqui não. O inferno que existiu e que Jesus mencionou lá nos livros históricos, aquilo tem a ver com o grande crematório que estava fora da cidade, dos muros de Jerusalém, onde eram lançados animais, objetos, pessoas que não tinham condição de pagar um sepulcro, eram lançados lá. E o fogo queimava dia e noite porque tinha sido sempre lançado coisa naquele crematório, né? Sempre se lançavam animais, móveis, utensílios, coisas estragadas, pessoas, tudo era lançado lá. Mas inferno de João, eterno, não, isso não existe. Continuando, agora vamos para o dia do juízo, aqui a visão de João do dia do juízo. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e nenhum lugar se encontrou para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Obras. Que obras? Segundo tudo que a pessoa fez no seu dia a dia, segundo as obras da lei, segundo as obras. Já pensou um dia do juízo onde uma grande tela é colocada diante de todos e Deus está lá mostrando a cada um que cada um será julgado pelas suas obras? Eu quero afirmar aqui, isso também não existe. O apóstolo Paulo não fala sobre esse dia de juízo igual ao de João. O dia do juízo que Paulo fala é o dia em que você aceita esta palavra que nós estamos compartilhando do Evangelho da Graça, a palavra que diz que você é abençoado, que você é próspero, que você é mais que vencedor, que você está perfeito, que Cristo te aperfeiçoou para sempre com uma só oferta, a oferta da sua morte e ressurreição, e aí você se tornou salvo, sempre salvo. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. E hoje você pode reinar em vida. É isto que você merece. Você merece a transformação do teu corpo. Tua mente foi renovada. Isso que João apresenta como dia do juízo segundo as obras, isso não existe. Esse dia do juízo não existiu, não existe e jamais existirá. Deus não é injusto para lançar no inferno pessoas que não foram escolhidas para reinar, pessoas que não foram escolhidas para a salvação. Consequentemente, não vai haver inferno eterno. O que existe é perdição. Perdição é se perder, é não haver memória, mas não existe sofrimento eterno para ninguém.
O diabo foi aniquilado. Seus demônios foram aniquilados na cruz de Cristo. E aqueles que não são de Deus, que são filhos da perdição, vivem e morrem no esquecimento. Vamos ao ponto 3, o final, que é o que nos interessa muito aqui para elucidar isso que nós estamos compartilhando aqui com você. Ponto 3, Paulo revelou o que ouviu do Cristo ressuscitado. Bom, João fez o quê? João foi enganado pelo anjo. Foi enganado pelo anjo de Deus. E viu o que foi consumado no passado como sendo uma coisa que iria acontecer no futuro. Não é verdade. Mas Paulo foi ao paraíso não para ver, para ouvir. Paulo foi no paraíso para revelar o que foi ouvido através do Cristo ressuscitado. Paulo revelou o que ouviu desse mesmo Cristo ressuscitado. E o que Paulo revelou? Vamos apresentar 3 textos aqui do que Paulo revelou. A primeira coisa é Romanos, capítulo 10, verso 17. Assim que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 2 coisas importantes aqui. A primeira delas é que a fé não é pelo ver. João viu. E o que ele viu não permitiu que ele tivesse fé. Pelo contrário, João ficou assustado. João acabou adorando o anjo. Ele não entendia nada. Agora, a fé é pelo ouvir o quê? Ponto 2. A palavra de Deus. A Bíblia inteira. A Bíblia inteira com os olhos do Novo Testamento. E qual é o Novo Testamento? De Romanos a Hebreus. Onde é que está a palavra de Deus hoje? Está em Paulo, de Romanos a Hebreus. Com essa palavra você pode e deve, se quiser, ler toda a Bíblia e julgar o que é correto para este tempo e o que não é correto para este tempo. Hebreus 11:6 também fala sobre isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que se ativa a fé? Lendo o Apocalipse? Não, de forma nenhuma. Por favor, não faça isso. Lendo a Bíblia, começando do Gênesis, lendo toda a Bíblia? Também não. Como é que se ativa a fé? Ouvindo muito mais do que lendo. Ouvindo a palavra do Evangelho da Graça. Esta palavra está à disposição neste mesmo canal, onde nós estamos, neste vídeo, neste momento, compartilhando para ele. Neste canal e em outros canais do nosso ministério, Crescendo em Graça Brasil Oficial, você tem acesso a informações que ativam a sua fé. A fé é pelo ouvir mesmo, a fé não se manifesta pelo ver. Não é? Tanto que Tomé perguntou para Jesus lá, é você mesmo? Eu quero ver as marcas aí. Jesus disse para ele o quê? Você acha importante que você veja? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então é importante que você ouça para você poder crer e não veja. Ver não é importante, muito mais importante é ouvir. João viu, por isso ele não teve a fé, não foi lhe dada a fé para crer. Finalmente, Efésios 1, 13 e 14. Não é finalmente não, porque tem mais um texto depois. Mas veja este aqui, Efésios 1, 13 e 14. Paulo diz assim aos Efésios, nele, em quem? Cristo. Nele, em Cristo, também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, havendo ouvido, não visto, ouvido, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, em quem? Em Cristo ressuscitado, não de Nazaré, mas no Cristo ressuscitado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Ou seja, Efésios 1, 13 e 14 diz que a fé é manifestada quando você ouve a palavra da verdade. Ouvir. Ouviu e creu, pronto. Você está selado com o Espírito Santo da promessa. Que interessante, sempre a fé, sempre ouvir. Ouvir e fé. Ouvir e crer. Foi assim que Paulo recebeu esta palavra maravilhosa que muita gente está desprezando. Esses pregadores que estão no YouTube, isso está uma vergonha. Eles estão ensinando graça e estão tentando tirar Paulo da frente. Isso não é possível. Paulo é o apóstolo para os gentios, não existe outro. Paulo ouviu do Cristo ressuscitado. João
viu de um anjo a revelação enganosa na qual ele tinha que crer, para que ele não chegasse à informação que ele tinha que chegar. Muito bem. E em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: portanto, a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. A fé é o quê? A certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Só que a fé, ela é manifestada pelo ouvir. Como é que você vai ter certeza do que você espera? Quando você ouve a palavra do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho da salvação. Cri, por isso falei, disse Paulo, né? Aos Coríntios. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Mas antes de você crer, você tem que ouvir para poder crer. E a fé é manifestada, a fé é pelo ouvir. João viu e não entendeu. Por que João não entendeu? Porque ele não era para entender. Não era para ele entender. Então por que foi manifestado aquilo para ele? Pois é uma boa pergunta. Faça esta pergunta a você mesmo. Por que o anjo levou esta palavra até João e a Paulo? Paulo foi chamado diante do Cristo ressuscitado para ter a revelação da graça em sua mente e depois escrever esta revelação em 14 epístolas. Porque Deus escolhe quem Ele quer e rejeita quem Ele quer também. João viu e não entendeu. Paulo ouviu, entendeu e escreveu para que nós também entendêssemos. Hoje, se você está entendendo este Evangelho da Verdade, é porque eu ouvi também este Evangelho da Verdade e eu criei nele. E hoje estou compartilhando com você. Outros por aí estão compartilhando com você também, mas faça comparações. Tem muita gente pregando graça de qualquer maneira por aí, porque achou bonito, porque a palavra abençoada é muito bonita, porque a palavra eu recebo é muito bonita, porque a palavra da graça é linda. E muita gente está tentando ensinar essa palavra, muitas vezes sem conhecimento. Abençoado, você compreendeu a diferença entre ver e ouvir? O que é mais importante então para você? O que João viu? Tem muita gente que gosta de ver. Ver, a carne se atrai, a carne se encanta com o que vê. Mas o mais importante é ouvir, não qualquer coisa. Ouvir a palavra da verdade. Ouvir as 14 epístolas do apóstolo Paulo, através dos áudios que nós estamos à sua disposição, através das mensagens no YouTube, ali você vê e ouve, mas é mais importante você ouvir. Se você necessitar ouvir mais desta palavra, conte com a gente, nos procure pelo WhatsApp, que estará aí na descrição do vídeo e também na sua tela. No final deste vídeo vai aparecer lá o nosso WhatsApp também. E você pode nos acessar, chame a gente, procure a gente, pode colocar lá o contato, chame a gente para a gente poder enviar para você o material necessário para você desfrutar. Até a próxima oportunidade. Eu fico muito feliz por ter compartilhado isso com a sua mente e eu declaro e recebo que você tenha a renovação da sua mente nesse momento para que você possa acessar essas informações preciosas. Até a próxima oportunidade, quando estaremos aqui presentes para mais um vídeo para você, por este canal abençoado. Abençoado com todas as bênçãos. Até lá, foi um prazer estar com você.